que é o TDAH? O TDAH é uma tríade: hiperatividade, desatenção e impulsividade. Aí alguém vai falar assim, vai pesquisar e falar assim, não, mas tem uns tipos. Tem um tipo que é desatento, tem um tipo que é impulsivo, tem um tipo... Mas todos os tipos e todas as pessoas com TDAH apresentam os 3 aspectos. Quando eu falo que é do tipo hiperativo, a impulsividade é um pouquinho menor, prevalece, mas a impulsividade está lá, a desatenção está lá. Então ela tem que ter essa tríade que se manifestou antes dos 12 anos, né? E que prevalece em todos os ambientes daquela pessoa. A pessoa está no Natal de família, numa reunião, ela está impulsiva, ela está falando... Não é, aí, o que muitas pessoas fazem? Né? Eu procrastino muito. Eu não gosto de estudar. Eu tenho dificuldade para estudar, eu tenho dificuldade para concentrar na escola. Então, eu sou TDAH. Gente, estudar é algo difícil para todo mundo. Quase todo mundo. Eu atendi uma mãe uma vez que reclamou. Qualquer fase da vida. Qualquer fase da vida. A mãe chegou para falar, meu filho, eu não sei o que eu faço mais. Ele não come a salada que eu coloco, ele não presta atenção, ele não gosta de ir na escola, ele não gosta da... Senhora estuda quantas horas por dia? Eu perguntei para a mãe, a senhora estuda quantas horas por dia? Como que é a sua alimentação? Ou seja, tudo que ela estava reclamando da criança, ela também não faz. Então a gente tem que começar a não gostar de estudar, ter dificuldade para concentrar nas tarefas de escola. Isso não é sinônimo de TDAH. E aí a gente começa a ver um excesso de pessoas se autodiagnosticando que prejudica inclusive aquele que tem de verdade, porque quando aquele tem de verdade que chega e fala, olha, eu tenho... lá, mais um falando que tem TDAH, você não tem nada disso não. Você acredita que chegaram a me pedir, como a gente comprou esses medicamentos e não usou, chegaram a me pedir esses medicamentos, queriam que eu desse, uma pessoa adulta me pediu esse medicamento justamente para estudar, eu estou precisando muito, vou fazer um concurso e eu preciso desse medicamento, você pode me dar, já que você tem aí? Mas aí a gente entra no outro... Eu falei, claro que eu não posso te dar. A gente entra no outro problema, porque olha, se eu tenho uma pessoa que tem TDAH, eu vou dar um medicamento para essa pessoa, teoricamente eu vou melhorar, vou atuar na impulsividade, na hiperatividade e na desatenção, mas... Os medicamentos dessa classe aí, né, que é o metilfenidato e o Venvance, né, agora sai um outro, que é o atomoxetina, que não tem esse efeito que eu vou falar aqui. Esses medicamentos, eles têm um outro efeito, eles têm um efeito anfetamínico. Qual que é o efeito anfetamínico? Dá mais energia, dá mais disposição, melhora o foco, deixa a pessoa mais bem disposta, tendo o TDAH ou não. Além disso, mexe no sistema de recompensa, dá uma certa sensação de prazer. Então, olha, eu não gosto de estudar, estou procrastinando muito, mas eu não tenho aquela tríade do TDAH que se manifestou antes dos 12 anos, que me acompanha a vida inteira. Eu tomo metilfenidato, eu me sinto bem. Olha, eu tenho TDAH mesmo, a minha vida agora está diferente. Toma esse remédio, não se sente bem, isso, vou encontrar ele se sente bem e tal, mas ele pode, e você não tem TDAH, por exemplo, vamos supor que essas pessoas que estão usando sem ter, de fato, o TDAH, elas podem ter alguma consequência, algum efeito colateral? Pode. Tendo TDAH ou não, ou tendo qualquer problema de saúde ou não, todo medicamento tem os seus riscos. E quando a gente decide por prescrever, o benefício tem que ser maior do que o risco, né? Então, olha, eu tenho uma pessoa com TDAH que está tendo a vida dela toda comprometida, que está tendo problemas na escola, problemas de relacionamento, se for um adulto já está em beira de ser demitido, divórcio, isso, aquilo, não sei o quê. Eu entro com medicação, eu conheço os riscos dessa medicação. Se for assistida, não vai ter tanto problema. Além disso, a probabilidade de uma pessoa com TDAH usar um metilfenidato e ficar dependente é muito menor do que uma pessoa que não tem TDAH. Porque a pessoa que não tem vai prevalecer muito o que a gente chama de reforço positivo. Eu acrescento algo, entre aspas, bom na vida dela, que é aquela sensação de estar energizada. No TDAH é muito reforço negativo. Eu tiro o sofrimento dela. Eu não estou acrescentando tanto prazer. Só que a pessoa, muitas vezes, num processo de auto-engano, ela começa, não, mas eu tenho TDAH mesmo, porque eu procrastino muito, porque eu tenho isso. O psiquiatra e escritor Augusto Cury, ele até cunhou um termo para falar um pouco sobre isso. Não é uma doença, um transtorno oficialmente conhecido, que é a síndrome do pensamento acelerado. Sim. Isso não é um transtorno, tá? Vai a Mariela. A gente não acha isso, por exemplo, no CID, no DSM, entendi, que eu consigo colocar esse transtorno, a síndrome do pensamento acelerado. Mas o que ele está chamando a atenção? Ele está chamando a atenção o seguinte, olha, isso é um problema atual,
por conta do excesso de informação que a gente tem, a gente fica o tempo todo acelerado, com muitos pensamentos, muitas tarefas, muitas coisas na nossa cabeça o tempo todo. Só que a nossa atenção, querendo ou não, ela é igual dinheiro, ela acaba. Se eu estou aqui prestando atenção em vocês três, a minha atenção em relação ao que está acontecendo aqui na sala do lado, ela já não está legal, ela está aqui. Se eu saio aqui da conversa com vocês e começo a pensar na minha vida, eu perco o foco aqui do programa. Tá falando, esse sim. É um dos problemas do TDAH. A pessoa fica... Só que como a gente está sendo bombardeado de informação, a nossa atenção está muito dividida. E o nosso pensamento fica acelerado. Então ele fala isso para chamar a atenção. Olha, nós estamos muito acelerados, isso está comprometendo a nossa atenção. Isso não é TDAH, isso não é déficit de atenção, é o seu pensamento que está acelerado. Associado a isso, a gente não dorme bem, a gente alimenta mal. É claro que a atenção, a motivação, ela vai ser comprometida. E como o nosso cérebro, por questões até de evolução, ama uma coisa que é mais simples, se eu começar aqui agora, se eu trazer para vocês aqui uma aula com 50 slides falando sobre TDAH, com 5 minutos está todo mundo dormindo. Dormindo. A gente cansa, né? Aquele excesso de informação cansa. 5 minutos não, mas... não é? Mas assim, eu exagerei um pouco, mas assim... Passar muita informação. Agora você chega e fala, gente, olha, seu problema, toma esse remédio aqui. Não vamos discutir, não. Não tô afim de conversa. Eu só quero um remédio que resolva o meu problema. Né? E aí, claro, querendo ou não, existe, né? A gente nem pode falar muito isso aqui, mas existe também uma pressão da própria indústria de patologizar tudo, que casa com essa necessidade das pessoas de ir para o caminho mais fácil, e aí a gente acaba tendo, de fato, esse excesso de medicamento. Uma pressão também das instituições de ensino,